Crianças conectadas, tablets e smartphones com aplicativos voltados às crianças. Essa interação com o mundo virtual é boa? Antes de começar a falar a respeito do uso de tablets e smartphones, acho importante fazer algumas considerações. Vivemos rodeados de teorias ou ideias a respeito das crianças e da infância construídas ao longo da história pelo homem, como resultado de sua relação com as diversas declarações e definições elaboradas e lançadas no universo social por ciências como a medicina, a psicologia, a antropologia, a sociologia, entre outras. Vivemos um tempo histórico de grande visibilidade dada à infância e às crianças, que atribui a elas um enorme poder. Entretanto, um poder relacionado ao consumo, ao acesso a tecnologias, ao acesso irrestrito a prazeres e satisfação imediatos, gerando em certo âmbito uma indiferenciação entre a vida infantil e a vida adulta. Cada vez mais, falamos que as crianças são sabidas, são espertas, são super inteligentes, sabem o que querem desde cedo, escolhem o que querem vestir. Ou seja, temos um discurso de maior valorização das crianças e da infância, e isso abriu espaço para uma relação com elas em que os limites entre ser criança e ser adulto vão ficando muito tênues. Temos, de um lado, o reconhecimento das inúmeras capacidades das crianças, a abertura para atitudes e decisões que são pertinentes ao mundo infantil, e, de outro, paradoxalmente, uma relação que aposta cada vez menos na capacidade das crianças de viverem frustrações e assumirem responsabilidades por tarefas que são pertinentes à infância e que elas poderiam assumir tranquilamente. Há 30 anos, correr, pular, cair, se machucar, viver com o joelho machucado não era algo que afligia os pais, era algo próprio da infância. Os pais sabiam que os filhos iriam brincar e, consequentemente, por isso, se machucar. Afinal, na brincadeira, eles viveriam inúmeros desafios que poderiam levá-los a se machucar. Coisas da vida de criança. Da mesma forma, os pais atribuíam responsabilidades que as crianças podiam assumir sem problemas. Guardar seus brinquedos, comerem sozinhos sentados à mesa, dobrar suas roupas, arrumar a cama, guardar seus sapatos no armário, tirar o próprio prato da mesa, ajudar a arrumar a mesa para a refeição, enfim, ajudar com alguma tarefa de casa dentro de suas condições físicas ou habilidades. Nada mais natural. Assim como os pais, os filhos são moradores da mesma casa e aquilo que diz respeito aos cuidados com a casa, com os pertences e com as pessoas é de responsabilidade de todos. Hoje, apesar de achar que as crianças são muito inteligentes e capazes, os adultos as poupam ou as impedem de assumir responsabilidades, o que seria muito pertinente, já que sabem que elas são capazes de fazer muitas coisas. Somos habitados por ideias a respeito das crianças. Estamos imersos numa cultura que cada vez mais coloca as crianças em evidência, mas que nos apresenta paradoxos em relação a isso, porque é uma evidência que parece aproximar ou reduzir as distâncias entre o universo infantil e o universo adulto, naquilo que diz respeito aos direitos e prazeres, mas não às responsabilidades. O uso de smartphones, de internet, de jogos e aplicativos é um exemplo claro disso. Vemos crianças pequenas com menos de 10 anos de posse de celulares de última geração. Quando nos questionamos a respeito da oferta de tablets às crianças, principalmente às crianças pequenas, entre 1 e 6 anos, por exemplo, por que o fazemos? Porque nos vemos diante da oferta às crianças de um objeto que foi estruturado para o universo adulto. Como os aparelhos chegam às mãos das crianças? Por meio dos adultos. São eles que oferecem às crianças um objeto até então elaborado, estruturado para o uso e para os interesses ou necessidades, talvez nem sempre se trate de necessidade, do mundo adulto. Na medida em que os adultos foram se mostrando cada vez mais interessados e voltados aos tablets e smartphones, com todos os seus recursos, as crianças foram entendendo que aquilo devia ser mesmo muito interessante e passaram a se interessar também. E como elas demonstram isso desde muito pequenas?
tentando pegar, pedindo com gestos quando se trata de uma criança pequena, tentando tirar da mão dos adultos, como elas fazem com qualquer objeto que as interesse, ou pedindo diretamente quando se trata de crianças que já falam e manifestam verbalmente as suas vontades. As crianças se interessam por muitas coisas, mas principalmente por aquelas que interessam aos adultos, porque em geral as crianças desejam crescer, desejam ser adultos para ter acesso àquilo que os adultos têm. E isso é importante, porque é o ciclo da vida. Todo ser humano precisa desejar crescer e ter autonomia e independência. E não ter é o que alimentará o desejo de crescer. O que vemos atualmente, que está neste caso representado pelos smartphones ou tablets, é o que eu citei anteriormente, que é a abertura para os direitos e prazeres do mundo adulto às crianças e não os deveres e responsabilidades. Quanto custa um smartphone para que uma criança pequena tenha a possibilidade de ter um? Quanto custa um plano de internet ou os pacotes que as operadoras oferecem? Algumas pessoas vão responder, não, mas eu não dou um celular para o meu filho, eu deixo ele brincar no meu. Ok, se ele quebrar, o que acontece? Quem sofrerá as consequências dos atos dele? Os adultos e não a criança, que além de tudo vão ficar sem o celular ou vão gastar para consertar ou comprar outro. Ou seja, tem uma despesa envolvida que a criança não tem condições de arcar. Bem, se uma criança não tem condições de viver as consequências de suas atitudes, ela deveria ter acesso ao aparelho? O que ensinamos a uma criança quando permitimos que ela quebre ou danifique algo que ela não precisa se preocupar em consertar? Quanto ao plano mensal de dados que os pais contrataram ou contratam para os filhos, a resposta pode ser: ah, mas custa barato, R$ 49,90 por mês, não é muita coisa. Ok, pode não ser muita coisa para algumas famílias, mas que tipo de autonomia algo dessa natureza traz para uma criança? Contato e acesso ilimitados a todo tipo de conteúdo na internet. Horas e horas de uso de aplicativos e jogos. A criança, por sua conta, poderia arcar com isso? Ela ganha dinheiro para poder assumir despesas dessa natureza? Essa é uma natureza pertinente ao universo infantil? Quais são as mensagens que coisas tão simples como estas passam às crianças? Mas este é um assunto que nós vamos continuar no nosso próximo Papo Aberto. A Organização Mundial da Saúde lançou há pouco tempo um documento com recomendações a respeito do tempo máximo que uma criança pode ficar diante de telas, de aparelhos eletrônicos, inclusive TVs, por dia. Semana que vem vamos falar sobre esse documento também. Fez sentido para você a nossa reflexão de hoje? Acesse o canal, se inscreva e deixe o seu comentário. A gente continua lá o nosso Papo Aberto. Até semana que vem.